Então agora surgiu um professor, né, de hebraico na internet, tentando mostrar que a divindade de Jesus Cristo não existe, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, né, não há divindade. E ele quer usar expressões do hebraico para alguns textos, como, por exemplo, quando Jesus disse: Antes de Abraão existir, eu sou. Né? E também no texto onde Jesus disse aos soldados: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus. E Jesus disse: Eu sou. Quando Jesus diz isso, os soldados caem por terra. Então o cara pega uma história ali da Bíblia, vê que não há sentido é, é, naquela história se não há divindade nisso, porque o cara está tentando, com o hebraico, mostrar que aquela palavra eu sou não é a mesma de Êxodo, citado quando Deus se apresenta como o eu sou, né? Por várias vezes Jesus, entre os escribas, foi chamado de alguém que estava blasfemando por se intitular o Filho de Deus. E Jesus disse: Antes de Abraão existir, eu sou. Se ele não tivesse dizendo que ele era Deus, os fariseus não iriam dizer que aquilo era uma blasfêmia. Então, pela história narrada, você já percebe. Outra questão, quando Jesus disse: A quem buscais? A Jesus, eu sou. Quando ele diz isso, os soldados caem no chão. Não haveria sentido nessa história se simplesmente Jesus estivesse falando uma palavra comum, sou eu, né? Sem sentido de divindade. Porque ali mostra a palavra e mostra o poder daquela palavra dita. E o cara tentando desconfigurar isso com o hebraico, né? Porque ele sabe que muitos cristãos não entendem o hebraico. Então, uma coisa é um cara estar falando algo sem ter um teólogo para confrontá-lo, um teólogo entendedor de hebraico, né? Negar a divindade, negar o Pai, negar o Filho, é o espírito do anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Nega a divindade, nega o Pai e o seu Filho unigênito. Ou seja, o Emanuel, o Salvador do mundo, né? Aquele que, se ele não é o Filho de Deus, ele não teria nem como justificar os nossos pecados, ele não teria nem como cobrir a nossa iniquidade. Ele teria algum pecado, porque a Bíblia afirma que todas as pessoas têm pecado, menos Jesus Cristo. Então, como que um cara consegue não ter pecado? Ele só pode ser um ser divino. E tem muitos atributos, né, que a gente não precisa. Eu não estou falando isso aqui com preocupação, que tem os cristãos que ficam preocupados. Ah, o cara está desmerecendo a Bíblia. Eu não tenho essa preocupação, porque o Espírito Santo é maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso está citado na Bíblia. Então o Espírito Santo é muito maior do que essas heresias, né? O conhecimento bíblico atravessou histórias, atravessou inquisições, atravessou pagamento de indulgência, atravessou aprisionamento da letra, modificações, e o conceito da vida de Cristo, da divindade, do seu poder, do perdão, do propósito do homem, continuou vivo durante toda a história. Não necessitou de ninguém, praticamente. Houve pessoas que como o Martim Lutero, né, que se volta contra a questão ensinada pelos padres e apostata-se do catolicismo, né, e se torna um protestante. Mas foi propósito divino para isso, né? Então nós não precisamos nos preocupar que o Espírito Santo sabe fazer o seu trabalho. O interessante é que cristãos, o que não podem é o cristão que tem o Espírito Santo aceitar esse tipo de argumento. Porque é muito chulo o argumento, sabe? Por isso que a letra mata, né? Eles tentam argumentar com questões de hebraico quando você não tem acesso a esse ensinamento, tá? Então tem que pegar um teólogo, professor de hebraico. Quando você tem um comentário bíblico, ele é feito por PhDs em teologia. Para que eu vou ouvir um professorzinho de internet se nós temos comentários feitos por PhDs em teologia que não negam a divindade de Cristo?
Eu prefiro ouvir quem? Um livro com vários PhD em teologia ou um professor que surge na internet que eu nem sei quem é, de quinta categoria, né? Então eu vou ouvir os teólogos que são PhDs em teologia, aqueles que revisam comentários bíblicos. Se Jesus Cristo não é filho de Deus e não é uma divindade, não tem propósito a fé. Não tem, tipo, como ele poderia salvar o mundo, né? E ele mesmo fala, dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. O seu nascimento é um nascimento virginal, é um nascimento, uma concepção extraordinária, né? Em toda a vida dele, a transmissão do Espírito Santo para João Batista, ainda no ventre da mãe de João Batista, né? Deu a capacidade de João Batista viver no deserto, pregando, vivendo exclusivamente, sem esposa, sem ninguém, sem filhos, pregando exclusivamente, capacitado exatamente para pregar a vinda daquele que é maior do que ele dizia não ser digno nem de atar as sandálias. E dos profetas, dos homens, o mais perfeito foi João Batista. Olha só que situação. Então, o que viria após a ele era extraordinariamente maior. Não poderia ser qualquer pessoa que João Batista estaria anunciando. Então, todas as questões, né? Jesus falava o Filho do Homem, né? Ele fala no singular, o Filho do Homem. O Filho do Homem, sempre cita o Filho do Homem como os profetas, o profeta Daniel citava, né? O mistério da crucificação, Jesus chamando de Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, Jesus ele é o representante, o cara que pega e tenta desmerecer, e tenta dizer que Jesus Cristo não é Deus Filho. Ele não tem... o cara pode ser teólogo, mas que não tem condições de assumir um anel de teologia, de ter um gabarito de teologia. Porque o cara nega o básico do evangelho. Tá? Aí agora, se negam a divindade de Cristo, né? Quem nega o Pai e nega o Filho tem um espírito do anticristo, está escrito. Negam a eternidade, daqui a pouco está negando a eternidade, né? Negam que existem demônios, daqui a pouco você está negando toda a Bíblia, porque a Bíblia ela tem fundamentos irreversíveis e imutáveis. Existem demônios? Existem. O que possui as pessoas? Demônios. Que podem possuir as pessoas, inclusive já possuiu até uma criança, né, citada pelo próprio Jesus. Desde quando sucede isso? Desde a infância, o demônio joga na água e no fogo, causa mudez, causa surdez, né, travava as cordas vocais, travava a audição. Como é que o ateu vai acreditar nisso, gente? Não tem como acreditar sem ter a iluminação dada por Deus no coração. Então, como que muitos creem e outros, muitos mais, não creem? Por que existem pessoas que se eu pregar aqui, eu sendo evangélico, e você pegar o evangelho de todas as nações do mundo, pessoas que eu nem conheço, o ensino é universal. Lá no Japão, o evangélico de lá, se pregar o mesmo que eu estou pregando aqui, se for transmitido e traduzido na língua dele, ele vai aceitar o que eu estou pregando. Porque há uma só fé e um só Espírito. Se ninguém se aceitasse, não teria como ter fé. Então, se eu prego, ele aceita. E você não é obrigado a aceitar todo tipo de pregação, porque o cara é PhD, porque o cara é teólogo, não. Você pode confrontar desde que seja um confronto válido. Porque se você... Olha a questão, nós temos direito de julgar os de dentro. No Brasil tem muitas igrejas que pregam um falso evangelho, né? Um evangelho onde as pessoas querem um Deus que multiplique o pão para elas. É igual aquelas pessoas que seguiam Jesus por causa do pão. Jesus falou, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei no deserto. E Jesus fugia dessa gente. Essa fuga de Jesus, Jesus é a verdade, ele é o conhecimento. É como se estivesse profetizando que o conhecimento foge dessas pessoas. O entendimento foge. Jesus não vai ficar fazendo sinais ali. Então, quando você vê milagres, manifestações, tudo aquilo ali pode ser um plano do próprio inimigo, né? Porque quem apoia falsas ministrações é o diabo.
Quando o João de Deus operava milagres, lá no passado eu fiz um vídeo falando que não podia ser de Deus, porque Deus não pode apoiar falsos ensinamentos. Nós consideramos a necromancia, nós consideramos, tá? Eu não preciso dizer para o espírita que eu não acredito no que ele acredita. Não, eu só estou dizendo que eu não acredito de acordo com a Bíblia. Consultar os mortos em detrimento dos vivos é uma coisa que nós não acreditamos, tá? Se a pessoa quer acreditar, esse é o problema dela. Mas nós não acreditamos. Então, se nós não acreditamos, por que nós não cremos? Porque o Evangelho nos instrui a não crer nisso, a não praticar isso. Nossa fé é fundamentada no nosso livro sagrado, nas Escrituras Sagradas, né? Então, eu não posso crer fora dela. Eu estou crendo dentro dela, estou mantendo viva o poder sagrado dela, né? Então, se aquela pessoa está ministrando uma religião que crê naquilo e está incentivando as pessoas a participarem daquela religião, Deus não vai fazer milagres para não manchar a sua reputação. Porque se ele faz milagres lá, ele vai estar apoiando aquela falsa religião. E se Deus não está fazendo milagres, só pode ser o mal operando ali, ou pode ser uma farsa, né? Mas pelo que a gente percebe, parece que realmente é o mal operando em certas determinadas situações, tá? A pessoa abre o coração para a maldade e acaba o mal praticando suas ideias dentro do discernimento daquilo. O mal encontra uma brecha, né, no fanatismo. Você vê também pastores fanáticos que pregavam e de repente iam por um caminho de tipo um ensinamento meio que hippie, né? Quantas pessoas não foram enganadas na época da Adventista lá, acreditando que a vinda de Jesus ia acontecer em tal dia, quando a própria Bíblia, né, está fundamentada que o dia e a hora ninguém sabe, mas insistentemente colocavam que haveria um tal dia e pessoas venderam suas propriedades, né? Isso é a história que contam, tá? Venderam suas propriedades, ficaram todo mundo de branco no sítio esperando a vinda de Jesus e doaram, né, seus bens, ficaram tudo pobres. Se eles tivessem seguido a linha das escrituras sagradas, os PhDs em teologia, eles estariam hoje com as suas propriedades, eles não teriam passado por tal decepção, porque depois não tem como voltar aquilo, tá? A igreja deveria ter reparado o prejuízo que causou. O ensinamento pode causar um prejuízo muito grande. Mas nós sabemos que, pelo menos no Brasil, o charlatanismo ele é apoiado pelos falsos pregadores e pelos políticos que não valem nada, né? É um conluio, né? Protege-se o charlatanismo sem cadeia, sem nada, para que eles tragam votos e admirações dos evangélicos para que possam entrar essas pessoas para dentro da política e depois fica um monte de pastor aí fazendo pior do que as pessoas do mundo, né? Que tem pastor, você tem que investigar. Tem pastor que é pastor só na igreja, mas possui arma, só anda fazendo besteira, tá? Tem um monte desse daí. Não prega nada, o cara não tem chamado, não tem... Tem uns que tem chamado e ainda faz tudo errado, né? Esses são os piores, porque conhece as escrituras e consegue ser como Balaão, gananciosos, né? Avarentos. Então, gente, temos que tomar cuidado e investigar as coisas não é pecado. Julgar os de dentro não é pecado. Você observar a conduta do seu pastor não é pecado. Pelo contrário, se ele estiver praticando o bem, a sua observação vai trazer coisas boas para a sua vida, né? Nós temos que... O Paulo sempre diz que essas pessoas que estão na igreja, que fazem tudo de errado, né, que utilizam o evangelho de má fé, são os impuros da fé. Esses daí são as piores raças de gente. Com esse nem sequer compartilham a refeição. Saia de perto, não tenha nenhum tipo de vínculo, porque são pessoas malignas, são pessoas que dali vai para pior, né? Então, Paulo aconselha, ele não fala para você sair do mundo. E fica os evangélicos tudo querendo sair do mundo. Ele não quer sentar do lado do cara porque o cara é homossexual, não acha certo porque o cara está na religião
de matriz africana, não quer falar com a pessoa porque a pessoa é de outra religião. E na verdade Paulo está dizendo, se for assim, tu vai ter que sair do mundo. Não são esses os impuros da fé. Esses estão andando na iluminação do entendimento que elas têm na vida, que outrora nós também tínhamos. Mas os impuros da fé são esses que vocês estão sustentando aí, ó. Que o cara traz a areia lá de Israel para fazer um templo, enquanto tem um monte de cristão passando fome. Não só cristão, porque o cristianismo tem obrigação com a humanidade também. A diferença da Igreja Católica para a Igreja Protestante é que a Igreja Protestante é uma bagunça. Não há uma liderança. Nesse ponto, eu louvo a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica tem uma organização. Tem um cara chefe de todos. A ordem que ele der lá, excomunga quem quer que for, qual padre que for da área que for. Se o padre comete um erro, ele é excomungado daquela situação e não tem como ele retornar mais. A não ser que ele abra uma outra igreja católica com um nome diferente, com ministrações diferentes, fora da Igreja Católica Romana. Mas, porque é permitido, né? Ainda tem essas coisas ainda. Mas o cara manda em tudo. Ele é o chefe máximo, né? E não posso nem dizer que Deus não está naquela administração dele. E tem gente que fica falando, o Papa é o anticristo. Como é que o cara vai ser um anticristo se o cara fala uma mensagem de paz? Quando o Jesus sempre disse que os discípulos, quando viram um cara expulsando um demônio que não andava com eles, eles tentaram repreender e foram falar para Jesus. Jesus falou, não repreende, porque todo aquele que não é contra mim é por mim. Então, onde vocês não entendem isso? Se o cara está falando uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, ele não tem como mudar esse discurso. Se ele começar a mudar esse discurso, os próprios católicos não vai ter os fanáticos que vão continuar no discurso errado, mas vai ter aqueles que vão falar, não, você está ultrapassando o que você sempre pregou. Você pregou amor e paz, por que agora está pregando guerra e matança? Então as pessoas ficam, não, o cara é um anticristo, o cara está falando de amor, de justiça, de retidão. Vocês não conseguem entender que a Bíblia fala que a incircuncisão, ela se torna circuncisão quando se há prática do bem, quando as obras do bem começam a se manifestar em certo lugar. Então o cara que era considerado incircunciso, né? A circuncisão dele não era na carne, mas era no espírito. O cara estava praticando boas obras. Não foi assim que Deus mandou Pedro lá na casa do Cornélio, que não era judeu, que Pedro nem podia estar lá, mas chegou lá, Deus o batizou com o Espírito Santo, ele e toda a família dele. Então, onde houver alguém praticando justiça, eu sei que existe gente que usa as duas coisas, pratica a justiça, mas a maldade está por trás daquela prática, né? É como algumas igrejas fazem por desencargo de consciência um ato de bondade. Vamos fazer caridade aqui, mas por trás está roubando a fé dos fiéis, está usando a fé para conseguir dinheiro. Não há mácula, não pode haver mácula na ministração da igreja. Ou o rio da água doce ou amarga, ou a árvore tem um fruto bom ou ruim, ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem meio termo, ou é sim ou é não, ou é apagado ou é aceso. Não existe meio termo para Deus, ou está com Deus, ou está espalhando, ou junta com Ele, com Jesus, ou espalha. Não há neutralidade, né? Não existe um ponto neutro que você possa ficar. Você até pode ficar se quiser, mas não tem como ter a salvação estando neutro. Ou você está do lado da direita, ou você está do lado da esquerda com os bodes. Ou é cordeiro, ou é ovelha, né? Ou é bode. Então, a vida se divide entre luz e treva. Ou é luz ou é treva. Não tem como modificar isso. Então, escolha o seu lado. Então, eu vejo um monte de gente lá. Eu não acredito na divindade de Jesus. Mas como que eu acredito na divindade de Jesus? Quem me fez acreditar? Não foi, foi os ensinamentos da Bíblia e o Espírito Santo confirmando que aqueles ensinamentos eram reais.
Existe, olha, a divindade de Jesus, ela é inegável, ela está em todo o critério bíblico, desde Gênesis. Façamos o mundo. Eu vi Satanás cair como relâmpago, Jesus fala. Antes de Abraão existir, eu sou. Os ensinamentos de Jesus dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para os saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição. Por acaso Deus é Deus de morto? O próprio Jesus já falando da ressurreição, falando que eles viviam. A transfiguração. Você tem muita coisa, desde o nascimento ali de Jesus, milagroso, né? Se Jesus não é uma divindade, para que ele vai nascer de uma virgem? Por que não era filho de Maria e de José, se ele não é filho de Deus? Qual o propósito de nascer numa virgem? Então não existe fundamento, não existe como você dizer que não há divindade em Cristo.